Ontem passou um filme na minha cabeça e eu lembrei dessa caixinha que eu não respondi. Qual foi a maior experiência que você teve com Deus até hoje? Foi o cuidar de Deus na minha vida com a minha saúde. E ele não deixar eu morrer, literalmente, eu vou dormir. Mas ontem eu tava na UPA e eu lembrei, literalmente passou um filme na minha cabeça quando eu sofri de apendicite. Eu sei que tem algumas meninas aqui que não sabem, que me acompanham, umas meninas novas. E eu conto tudo nesse destaque. É só vocês passar as bolinhas, vai ter lá. Quase eu morri, porque realmente eu quase morri. E ontem passou um filme na minha cabeça. E por que passou um filme na minha cabeça? Porque ontem, na sala que eu tava, tinha o filho dessa irmã, que ele é Down. 3 senhorzinhos acima de 60 anos, eu acredito que eles tinham, porque a aparência parecia muito, e 2 senhorinhas. E todos ali, alguns acompanhados, outros não. E eu lembrei dos 7 dias que eu fiquei na UPA. Que eu fiquei na UPA, não fiquei na UPA. Eu fui detectada na UPA com apendicite e foi me encaminhada para o hospital para eu fazer a cirurgia de emergência. E ver os senhorzinhos ali com dificuldade, tinha um senhorzinho lá com dificuldade de pegar a veia, outro querendo ir embora, sabe? Doeu meu coração demais. A lição que eu quero trazer para vocês é que Deus me fez lembrar o quanto que a gente é lembrada é importante, sabe? Mas dentro do hospital, quando eu tava, eu senti um amor imenso de Deus, o cuidado de Deus com a minha vida. E quando eu passei por isso, por esse problema, a maioria das pessoas não sabia, porque foi muito rápido. Não deu tempo. Eu não usava rede social, eu não usava WhatsApp com frequência, isso foi em 2019. O Instagram eu quase não postava. Então, assim, quase ninguém sabe. Mas Deus me fez lembrar daquele amor que eu conheci, do cuidado de Deus. E por que eu tô falando isso? Pra vocês verem o tanto que Deus cuida. Ele cuida da nossa vida e a gente precisa valorizar isso, valorizar muito. E às vezes nós, seres humanos, sentimos a carência de ouvir, de sentir amada. E quando Deus, em 2019, isso aconteceu, Deus me preencheu de uma forma maravilhosa. Antes eu era muito carente de ouvir das outras pessoas. E depois que Deus fez isso comigo, eu expresso isso para algumas pessoas de forma genuína, de forma singela, sincera. E eu falo para você, nesse dia, independente de data, de seu aniversário, data especial, quando você pensar que alguém vai lembrar de você, lembre-se que o mais importante é que Deus te ama, que Deus ele é na sua vida, que Deus ele não te desampara, que Deus ele não te esquece. Quando o versículo da Bíblia fala que pode uma mãe esquecer de um filho, é justamente ele está dizendo assim, olha, todos podem te esquecer, mas eu jamais não. E isso foi importante na minha vida.